Eu não fiz nenhum roteiro para a gente discutir, não. Então, na verdade, eu vou mostrar mais ou menos para vocês como é que eu faço, como é que eu tenho feito as buscas, algumas dicas que eu acho que eu fui aprendendo com o tempo, e como que a gente consegue os artigos quando a gente está sem acesso à rede federal, né? Porque as meninas não devem ter, mas a gente consegue pela intranet, o Luan também falou que consegue, mas a gente pode roubar os negócios. Então, roubar é sempre mais legal. Tá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu vou mostrando como é que eu faço. Então, a busca que eu faço normalmente para o que a gente precisa, tá? Normalmente eu uso PubMed, tá? PubMed.gov. Se vocês quiserem falar qualquer coisa, vocês podem me interromper, tá? Eu não estou olhando mais o chat, então você tem que falar pelo microfone, senão eu não vou conseguir ver vocês. Vocês estão vendo minha tela aí, certo? Sim. Uhum. Então, eu normalmente uso o PubMed, tá? Mas as dicas que eu vou dar para o PubMed normalmente funcionam para qualquer outro mecanismo de busca, tá? Eu nunca usei o Google Acadêmico, assim, seriamente, então acho que a busca dele deve ter menos recursos, eu acho, não sei. Mas o PubMed vai resolver basicamente o que a gente vai precisar procurar para o nosso laboratório de modo geral. A base dele é um pouco mais restrita, embora seja ampla o suficiente, tá? Então, como o nome diz, são coisas teoricamente relacionadas à medicina, tá? Mas, na verdade, o PubMed faz indexação de revistas que têm artigos de área biológica ou biomédica, de modo geral. E eles não fazem indexação por artigo, tá? Eles fazem indexação por revista. Então, se uma revista geral, tipo a Nature, a Science, publicam artigos, como eles publicam artigos dessas áreas, eles vão catalogar a revista, então todos os artigos que são publicados pela revista. Então você vai conseguir achar artigo de física, artigo de ciências sociais, se eles forem publicados na Nature ou na Science, ou em outras revistas gerais, tá? Mas se você provavelmente não vai achar alguma coisa que seja de física específico ou de ciências humanas específicos no PubMed, porque aí, se ela não publicar, não fizer parte do escopo da revista, artigos de medicina ou biologia, não vai aparecer no PubMed, tá? Então, para essa área é um pouco mais restrito, mas para o nosso caso, o PubMed resolve. Se você quiser fazer uma busca mais ampla, você pode procurar os escopos, por exemplo, tá? Que ele vai fazer uma busca, ele tem mais áreas indexadas, tá? Mas também funciona do mesmo modo, tá? A primeira coisa que vocês podem fazer é se cadastrar, tá? É que eu estou cadastrado. Mas quando vocês entrarem aqui, vai ter um login ou registrar, tá? Aí você se registra. Por que isso é importante? Porque você abre, quando você vai ter um dashboard, tá? Que é o chamado MyNCBI, que vai permitir, ele vai mostrar para vocês tudo que foi salvo, tá? Então, todas as buscas que você fez vão aparecer aqui. Então, se você fez alguma busca, depois de um tempo você quer voltar aqui para ver, você consegue procurar, refazer a busca, sem precisar lembrar qual foi o que você escreveu para buscar. Você pode salvar as buscas que você tem, tá? Então, por exemplo, uma busca que eu salvei foi triacilglicerol lipase, tag lipase, TG lipase, por exemplo, tá? E não tem nenhum artigo publicado. Então, tudo que foi salvo aqui, todo dia ele vai refazer essa busca automaticamente. Ele vai refazer essa busca automaticamente. E você pode escolher, por exemplo, ele mandar um e-mail para você quando tiver um artigo novo sobre aquilo. Então você não precisa refazer a busca de tempos em tempos. Ele automaticamente vai te mandar um e-mail dizendo, saiu esse artigo novo aqui com essa busca. Tá? Então, basicamente... Esses atributos, né, são, tipo, eu consigo fazer isso se eu logar pelo café? Também? Não sei. Eu acho que se você... Quando eu conseguia fazer antes, né, eu não entrei pelo café ainda, mas quando eu estava pelo proxy da CAPES, você conseguia acessar a base de dados e você usava o site normalmente, só que acessando via os servidores do UFRJ.
Então eu imagino que sim, deve funcionar, mas não vou te dar certeza não. Mas a princípio você conseguiria pelo café fazer isso também, sem problemas. Valeu. Tá, aí você salva, então você pode salvar e ele vai te mandar um e-mail quando tiver alguma coisa nova, tá? Você pode definir os seus filtros aqui, se você quiser, tá? Uns filtros que você gosta de usar normalmente, tá? Por isso que eu gosto, por isso que é importante você fazer uma conta, eu acho legal por causa disso. David, eu tenho Sim. usado aquele programa Zotero, eu não sei se é assim que fala, para poder organizar os artigos por ano e autor e revista. Ele é bom também, não é? Eu não sei se você consegue fazer busca pelo Zotero. Consegue? Sim, eu consigo baixar do PubMed e ele vai direto para o Zotero. Eu posso usar Não, ele online e aí o Aham. navegador envia direto para o programa. É como se estivesse na nuvem. Sim, sim. Eu uso o Mendeley, mas funciona igual, assim. Mas, de qualquer forma, a busca você vai ter que fazer por aqui, eu acho. Pelo menos o Mendeley você não consegue fazer. O Mendeley até faz busca também. O Zotero também deve fazer. Mas eu acho... os recursos que eu uso normalmente são pelo PubMed. O que eu faço normalmente é quando eu tenho um artigo e eu quero salvar a referência daquele artigo, eu pego aquele artigo e jogo para o Mendeley. E aí fica salvo lá. Mas eu não faço costume fazer a busca pelo Mendeley, não. Entendi. Entendeu? Aí, beleza. Isso aqui você quer procurar, tá? Então, a caixa básica dele é esse negócio aqui. Tem algumas coisas que você pode procurar depois, se você quiser, tá? Tem uma coisa que eu acho interessante, se você estiver de bobeira, tá? Ele tem essas coisas chamando Trend Articles, tá? São os artigos, são os 1000 artigos que tem atividade aumentada, tá? Então, que está sendo muito buscado, tá? Como se fosse uma coisa meio de rede social. Então, se você clicar aqui em Trend Articles, ele vai mostrar uma página aqui que tem os 1000 artigos mais procurados ou mais acessados daquele dia, não sei de quanto tempo ele faz, tá? Então, obviamente, vai aparecer um monte de coisa de Covid-19, que é o que está na moda, tá? SARS-CoV, e por aí vai. Tá? Esse aqui, mas ele não é uma busca, ele está só te mostrando o que tá mais sendo buscado de modo geral. E aqui também ele tem uma caixinha aqui mostrando dos artigos mais acessados, né, os mais famosos, quais são os artigos novos que foram publicados recentemente. Tá? Então, na Blood saiu um artigo, na Gastroenterology saíram 2 artigos, na Lancet saíram 20 artigos, e você pode clicar aqui e você vai ver quais são esses 20 artigos que foram publicados hoje. Tá? Mas também é só uma coisa que tem a mais aqui. Mas a gente vai fazer a busca por aqui, tá? Então, por exemplo, a gente vai buscar nosso laboratório, por exemplo, aqui interessa para a gente trabalha com metabolismo de lipídio em insetos, tá? Então eu vou procurar alguma coisa, artigos publicados sobre o metabolismo de lipídio em insetos. As buscas são sempre feitas em inglês, tá? Se você tem uma base de dados da América Latina, que é a Cielo, você consegue, tem muitos artigos em português lá, então você consegue fazer busca em português, mas eles são artigos da América Latina, então logo a base de dados é muito mais restrita. E muitos artigos da base Cielo vão estar na base PubMed, tá? Então, se você buscar por aqui, você basicamente cobre a parte de medicina e biologia do Cielo também. Então, vou botar assim, insect, lipid, metabolism. Tá? Então, vou procurar. Quando eu escrevo isso aqui, precisando do que para ele? Para ele procurar artigos que falem de inseto, de lipídio e de metabolismo. Tá? E você vai dar o Enter e ele vai aparecer aqui. Tem 4.007 artigos com isso aqui. E aí, qual é a cara da primeira página que ele vai te mostrar, tá? Então, se você está logado, né? Você pode criar um alerta, que é aquilo que eu falei, ele vai passar a te alertar quando saírem artigos novos que correspondem a essa busca. Você pode salvar os artigos, você pode mandar os artigos por e-mail, ou você pode mandar, salvar a biografia toda, salvar as citações para mandar para um programa de referências, tipo o Zotero ou o Mendeley. Tá? Aqui do lado vai aparecer os filtros, tá? Então são os filtros que eu escolhi, então você pode escolher os filtros que estão logados lá. Então tem um clinical trial, um teste clínico, um
desses 4.000 artigos, quase 2.000 são livres, de acesso livre, e tem quase 300 revisões. Tá? Aqui aparece por ano, tá? Então quantos tem artigo publicado em cada ano, dá para ver que vai crescendo o número de artigos publicados. E eu posso usar os filtros, tá? Então eu posso procurar só o que tem texto completo, só o que tem texto completo aberto. Eu posso filtrar e só olhar livro, só teste clínico, só meta-análise, só teste clínico randomizado, só revisão sistemática. Eu posso escolher se eu quero só o que são no último ano, os últimos 5 anos, os últimos 10 anos, ou que saiu em algum ano que eu escolher ali. E eu posso botar filtros adicionais, tá? Então eu posso escolher diferentes tipos de artigo, eu posso escolher a espécie, a língua do artigo original, tá? Os abstracts, os resumos são todos em inglês, mas eu posso aplicar só os artigos que saem em dinamarquês. Se for teste clínico, eu posso escolher se foi... eu acho que isso aqui é... Eu acho que é quem é que está sendo estudado, tá? Eu posso colocar alguma coisa em termos de o que está sendo estudado, então, nenhum desses filtros aqui cabem para a gente, né? AIDS, câncer. Em qual tipo de revista foi publicado, revista de odontologia, no Medline, que faz parte do médio, ou de enfermagem. Se for com pessoas, né? A faixa de idade que está sendo usada, tá? Então, outras coisas que você pode fazer em algum momento não serve para a gente, mas é importante saber. E se a gente volta aqui para... eu posso organizar pelo que é mais recente, ou eu posso fazer pelo melhor hit, data de publicação, pelo primeiro autor, pela revista que foi publicada, crescente ou decrescente, e eu posso escolher a forma que vai aparecer. Ou o resumo, que é summary, que é a forma que está aparecendo aqui, tá? O título, os autores, a revista e um pedacinho do abstract. Eu posso botar para aparecer o abstract inteiro. Tá? Então vai aparecer com essa cara aqui. Então vai aparecer o resumo inteiro do artigo. Eu posso mostrar um tipo texto, em formato de texto plano, né? TXT. Então vai aparecer os dados aqui, parará. Não serve muito. E esse aqui são só os números, os códigos do artigo, tá? Também, pra gente Para que serve o código? O código serve, por exemplo, para quem estuda, na verdade, não os artigos, mas os artigos em si, mas a ciência como um todo, cienciometria, né? Então, pode ser importante você conseguir saber qual o código daquele artigo para você fazer algum tipo de banco de dados. Você pode pegar esse código e jogar, por exemplo, no Mendeley, para ele baixar a referência automaticamente daquele artigo. Tá? É um código, e esse código aqui, ó, é o código do PubMed, tá? Que tem, é o número de catálogo daquele artigo no banco de dados, basicamente. Deixa eu voltar aqui para o summary, que eu uso normalmente. Tá? Aí você pode botar aqui quantos artigos você quer que apareça por página, tá? Até 200. Tá? Então vai aparecer aqui os seus artigos. Tá? Tem 10 por página. Tá? Então o primeiro artigo que aparece aqui é o artigo que saiu esse ano, na BMC Genomics, tá? Esse é o nome da revista, BMC Genomics, saiu em 2020. Aqui tem as informações, saiu 4 de dezembro. Então essa aqui é a referência do artigo. Saiu no volume 21, número 1, artigo 864. Tá? Então, e aqui é o DOI, tá? O DOI é o Documents Online Identification, acho que é isso. A identificação online do documento. Então, todo artigo tem um DOI. Se você pegar isso aqui e jogar no seu navegador, a princípio ele vai abrir direto. Não abriu. Deixa eu ver se eu botar no ele até abre, tá vendo? Se você botar aqui, ele vai abrir, na verdade, abrir a página da revista com o artigo. Tá? Então, esse DOI aqui é um outro código que vai te dizer qual é a identificação online do artigo. Tá? Então,
Por mais que o artigo mude, o artigo pode mudar de qualquer forma, em algum momento ter alguma coisa errada e foi mudada, não sei o que, o DOI permanece o mesmo. Então, é um número de identidade daquele artigo. Se a gente clicar no título, aqui tem os autores, tá? Então, sempre último nome e as iniciais, e aqui o título do artigo. Tá? Se você clicar aqui, ele vai abrir a página do abstract. Tá? Aí vai aparecer as informações, vai aparecer o abstract do artigo aqui. Vai aparecer aqui embaixo artigos similares, tá? Então, se você pode clicar aqui e ver artigos parecidos com aquele que foi publicado antes, com aquele que está publicado em cima, tá? Então, você consegue achar coisas parecidas com ele. Vai aparecer aqui, se tiver informações sobre quem foi que deu o dinheiro para o cara fazer o artigo, tá? Quem deu o dinheiro para fazer, e alguns links externos, tá? Então, aqui é o link para a revista e umas outras coisas. Caracterização de anticorpo, umas coisas que eu não sei o que é. Aqui do lado vai ter o link para o artigo, tá? Para o artigo completo. Então vai aparecer essa caixinha aqui que é um link. Então tá lá, leia de graça o texto completo no BMC. Então o BMC ele é um conjunto de revistas que é Biomed Central. Tem várias revistas diferentes e são sempre de acesso aberto. Então você consegue acessar de qualquer lugar sem pagar. Tá? Esse grupo de revistas especificamente. Você pode favoritar. Se você estiver logado, você pode baixar a citação direto. Se você clicar aqui, aparece como citar o artigo. Tá? E você pode fazer um download para carregar isso para o Mendeley ou para algum outro lugar. Você pode compartilhar no Twitter, no Facebook. E aí tem a navegação, tá? Se você clicar aqui para o lado, você consegue pular para o artigo seguinte daquela sua lista inicial, tá? Você não precisa voltar para a lista inicial, você pode vir para cá direto. Então esse outro artigo aqui foi publicado nessa revista aqui, Journal of Hazardous Materials. Vai ser publicado em 2021, né? Já está adiantado, vai ser em janeiro. Uma coisa interessante, se você clicar aqui, você consegue ver a afiliação, né? Quem foi que fez esse artigo, tá? Então, aqui, número 1zinho, então esse sujeito aqui, o Carlos, ele é de Portugal, Aveiro. Todo mundo de Portugal, né? E o carinha do 3, que é o Carlos, ele é de Lisboa. Tá? Então, aparece aqui. Então, se você faz a busca... Alô? Pode falar. Não, então, eu achei legal porque eu não sabia que dava para ver o local de cada pesquisador, né? Se tiver, inclusive, você consegue pegar o e-mail do cara aqui direto, tá? Então, aqui o Carlos, que é o autor correspondente, tá? O cara que submeteu o trabalho, ele já tem um e-mail aqui disponível, tá? Então, não precisa nem entrar no artigo para baixar, tá? Ficou bem legal. Então, essa outra, que é uma outra revista, tá vendo? Essa aqui é da Elsevier. A Elsevier não tem, normalmente, artigos abertos, tá? Normalmente o artigo é fechado. Então, tá vendo? Aqui o artigo está fechado. Se você tentar clicar no PDF, vai aparecer Get Access. Ele vai te cobrar um dinheiro. Tá? $41. $42 para comprar o artigo, ou você faz um login institucional. Tá? Você não consegue baixar. O que você consegue ver são os highlights, então, os principais achados daquele trabalho, o abstract, o graphical abstract, que é o tipo resumo gráfico, né, do que os caras acharam aqui. Tá? E as palavras-chave. Deixa eu fechar aqui e voltar. Então, o que é uma coisa importante? Como é que a gente consegue definir essa busca melhor? Tá? Então, eu fiz a busca, deixa eu voltar para cá. Eu fiz a busca em Insect Lipid Metabolism, tá? E aí apareceu esse monte de coisa aqui. Como é que eu posso fazer essa busca ficar mais concisa, tá? Ou melhor? Quando eu falo isso para o computador, ele tá procurando para mim qualquer artigo que tenha inseto, que tenha lipídio e que tenha metabolismo. Essas três coisas juntas, tá? Em algum pedaço do artigo. Algumas vezes você vai achar coisas que você não quer muito, sabe? Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que seja muito esquisita. Às vezes aparece um negócio meio nada a ver. Simplesmente porque essas coisas aparecem meio perdidas. Aqui, por exemplo. Esse trabalho aqui não é com inseto, esse trabalho aqui é com rato. Tá? Em algum momento está citado inseto em algum lugar, tá vendo? Assim, ele está estudando esse negócio aqui, a exposição oral a
é imidacloprida. E esse negócio é um inseticida. Tá? Então aparece inseto em algum lugar. Deve aparecer lipídio e metabolismo em algum outro lugar. Tá? Porque o está olhando a estresse oxidativo, ele deve medir lipídio peroxidado, e deve ter alguma coisa de metabolismo. Então esse artigo aqui não tem nada a ver com o que a gente está procurando. Mas vai aparecer na lista porque, por acaso, aparece lipídio, metabolismo e inseto durante o texto do artigo. Tá? Uma coisa que a gente quer, na verdade, a gente não quer saber de lipídio e metabolismo. A gente quer saber de metabolismo de lipídio, certo? Então, para você definir frases, você usa aspas. Tá? Assim. Vocês vão ver que a quantidade de artigos vai diminuir. Já 4.000, agora tem 1.400. Tá? Porque agora ele só está mostrando para mim quando aparece metabolismo de lipídio. A frase inteira, em algum momento do texto. Tá? Isso já deixou mais restrito. Beleza? Eu posso deixar mais restrito ainda. Eu posso falar que eu quero que ele só me mostre se tiver inseto, se tiver metabolismo de lipídio no título. Tá? Aí eu vou botar aqui, entre conchetes, title. Tem 91. Tá? Então, se você desenvolver todos os títulos, vai ter a frase lipid metabolism. Eu tenho aqui com batata, o besouro da batata do meu amigo turco, tem dengue e Aedes aegypti. Então tem alguns outros artigos aqui sempre de metabolismo de lipídio e inseto aparecendo. Eu posso... ficou muito restrito o título, quero que apareça no título ou no resumo. Eu boto aqui abstract. Aumentou, tá vendo? Porque agora pode aparecer... Não vai aparecer no título, mas em algum momento do resumo aparece a frase metabolismo de lipídio. No final, tá, em algum momento ele falou genes relacionados ao metabolismo de lipídios também estão incluídos. Então, por isso que ele apareceu lá. Tá? Uma coisa que eu posso querer, por exemplo, eu quero que ele fale de... Vou tirar, acho que aqui fica mais fácil. Quero que ele fale de inseto e eu quero que ele fale, para mim, quando eu falo, eu quero que ele fale de lipídios e proteínas. Tá? Vai aparecer aqui tudo que tem que ter lipídio e proteína. Tá? Quando eu não coloco nenhum conector entre as frases, ele considera que eu quero aquela coisa e a outra coisa. Tá? Então, na minha busca, no meu artigo tem que aparecer inseto, a palavra inseto, a palavra lipídio e a palavra proteína. As três coisas têm que aparecer. Tá? Eu quero, por exemplo, posso querer que ele fale de... Eu quero que ele procure lipídio ou proteína. Qualquer uma das duas coisas que tiverem serve para mim. Então eu vou colocar OR aqui em letra maiúscula, tá? Para dizer para ele que é um conector booleano. Tá? E aí vocês vão ver que o número de artigos teoricamente vai aumentar. 7 milhões. Tá? Então, se eu procuro inseto, lipídio e proteína, aparece aquele monte. Se eu coloco inseto, lipídio ou proteína, aparece muito mais, porque está aparecendo um monte de coisa agora. Tá? Está ficando menos específico. E eu posso fazer várias combinações. Eu posso, por exemplo, dizer que eu quero que apareça um artigo de lipídio, inseto. Deixa eu ver se aqui funciona. Lipídio, mas não proteína. Se funcionou isso. Beleza. Então, aí aparece 8.000. Tá? Então, são artigos que falam de inseto e lipídio, mas não aparece a palavra proteína no artigo. Tá? Então, eu posso fazer esse tipo de combinação, essas combinações básicas que a gente pode fazer. Tá? Para achar. Eu posso procurar uma coisa específica de um autor. Tá? Então, para procurar um autor específico, eu vou procurar os meus artigos. Tá? Então, você coloca o sobrenome do sujeito, as iniciais, sem ponto, sem vírgula, sem nada, e você coloca aqui AU, de autor. Tá?
E vai aparecer os artigos que foram publicados por esse sujeito aí, no caso sou eu, tá? E você pode combinar essas coisas, tá? Por exemplo, se você clicar nesse artigo aqui, se vocês repararem, o nome das pessoas aqui são hiperlinks também, tá? Então você pode clicar aqui na Michelle, que foi a minha aluna, e você pode ver os artigos que a Michelle publicou. Então vai aparecer aqui, ó, Alves Bezerra M. Ele já está procurando por autor e aparece aqui tudo que a Michelle publicou, tá? Aí você vai ver que tem coisa de inseto, que ela trabalhou comigo, e também tem coisas de mamífero também, porque ela está trabalhando nos Estados Unidos com mamífero agora. Tá lá no Texas, fazendo pós-doc. Ok. Deixa eu voltar de novo. Zerei a busca. O que mais que eu posso falar para vocês? A gente pode fazer busca avançada também. Tá? E aí aqui que é interessante, ó. Ele mostra para mim todas as buscas que eu já fiz. Tá? Todos aqueles testes que eu fiz, ele tá mostrando aqui, ó. Tá? E aí eu posso, ao invés de eu botar assim, eu quero o título e eu quero o autor, eu quero aquilo outro, não sei o que, você pode escolher aqui, tá? Então o que você pode falar? Você pode procurar por afiliação, eu quero os autores brasileiros que publicam no Brasil, da UFRJ, eu quero o autor, eu quero o livro, eu quero a data, eu quero o editor, eu quero o número do projeto, a revista, os termos chave, ação farmacológica, tipo de publicação, título ou resumo, o volume que foi publicado e por aí vai. Tem um monte de coisa que eu posso colocar aqui, tá? Então eu quero procurar título e abstract. Metabolismo de lipídio. E aí eu posso adicionar, tá? Então eu posso adicionar com and, adicionar com or ou adicionar com not, que foi aquilo que eu mostrei para vocês antes. Aí eu quero adicionar com and. E vou colocar que eu quero agora insetos. E aí eu quero fazer o seguinte, eu quero que seja insetos, mas eu quero que não tenha drosófila. Opa. Quero adicionar aqui que não tenha drosófila. Eu não gosto de drosófila, não quero ter preto nada de drosófila. Respeita minhas drosófilas. Tá? Como o Drosophila tem muito artigo e Drosophila é usado como modelo para várias coisas, eu quero excluir Drosophila, que é coisa de inseto roots, tá? Não quero Drosophila. Não quero modelo genético, por exemplo, sei lá, tá? E aí tá vendo? Se for adicionando aqui, ele vai criando uma busca para você. Tá? Mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou voltar. Então eu quero metabolismo de lipídio. E eu vou mandar procurar. Vou mandar aqui, add to history, tá? Ele vai aparecer aqui embaixo. Então ele não me mostrou a busca, tá? Ele só me disse aqui, ó. A busca que você fez apareceu 45 mil artigos. Agora eu vou colocar inseto. Adicionei e vou também adicionar ao coisa. Então, inseto tem 71 mil artigos. E drosófila. Drosófila tem 93 mil artigos. Tá? Vai ter uma interseção grande entre inseto e drosófila, obviamente. Vários artigos falam inseto e drosófila ao mesmo tempo. Alguns artigos falam inseto, não falam drosófila. Outros falam só drosófila, não falam inseto. Então, você vai ter ali um diagrama de Venn, alguma sobreposição entre esses artigos. Mas agora eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vi que tem essas coisas separadas aqui. E eu vou clicar aqui. Como que eu faço isso? Adicionar a busca, tá? Add query. Ele vai aparecer aqui. E aí agora eu vou juntar esse com esse, ó. Adicionar com um and. Então eu não preciso fazer as buscas todas de uma vez. Eu posso ir fazendo aos poucos e vendo quais resultados que aparecem aqui
e depois ir juntando essas coisas se eu quiser fazer uma busca sistemática, tá? E eu vou adicionar, então, se eu juntar metabolismo de lipídio e inseto, quantos artigos aparecem? Estou procurando no título e no abstract, tá? Então, tinham 45 mil artigos de metabolismo de lipídio, 71 mil artigos de inseto, mas os que têm as duas coisas juntas são só 156, tá? E agora eu quero adicionar esse cara e quero tirar o que não tem drosófilo, o que tem drosófilo, tá? E aí apareceu 134. Então tem poucos artigos aqui que aparecem drosófilos, nem são muitos assim. E se eu clicar aqui, eu abro a busca. Tá? Então eu posso fazer a busca toda separada e só depois buscar aqui. Tá? Perguntas? Não sei se tem mais alguma coisa para falar. Né? Já falei pra caramba. Pode falar. Nada, fala aí. Kathleen, fala primeiro. Vai lá. Tá. A busca que você fez escrevendo or, né, que é ou alguma outra coisa, ela pode ser feita também como se fossem tags, né, como você disse. Então eu posso colocar insect e lipid metabolism. Então eu posso pesquisar por tags também, que ela encontra dentro do texto essas palavras. Então a busca, se você botar a busca crua, ele vai buscar em qualquer ponto do texto aquela palavra. Mas não por tag, né? Como assim por tag? Eu não entendi o que você falou. Por exemplo, eu vou colocando as palavras-chave. E aí ele vai encontrando no texto na hora que eu clico em search. Então eu vou pesquisar palavras-chave sem escrever or, por exemplo. Se você não colocar nada, ele considera que é and. Tá? Então, se você não colocar nada, ele está considerando que você quer que tudo aquilo esteja presente, e não uma coisa ou outra. Se você quer condicional, né? Eu quero lipídio ou proteína. Então, não tem que ser. Se eu boto só lipídio e proteína, ele só vai me mostrar o que tem lipídio e proteína obrigatoriamente, as duas coisas juntas. Se eu colocar lipídio or proteína, ele vai me mostrar tudo que tem lipídio, tudo que tem proteína e tudo que tem as duas coisas juntas. Entendi. Se eu colocar lipídio not protein, lipid not protein, ele vai mostrar o que tem lipídio apenas, e o que tem lipídio e proteína ele vai excluir. Então, essas são as três condições que você pode usar. Ah, tá. Eu pensei que fosse parecido com o Google Scholar, que você colocava palavras-chave e ele ia encontrando essas palavras-chave no texto direto, como se fossem tags mesmo. Não. Mas eu entendi, esse método dele de pesquisa também é bom. Stephanie? Quando a gente for escolher o artigo para apresentar, tem algum critério em relação ao ano que ele foi publicado? Não, então vamos lá. Como é que a gente faz, tá? Como é que eu faço? Eu tenho um método meio sistemático para fazer isso. O Matheus, por exemplo, que tá aí com a gente, ele tem um projeto dele já, então ele está trabalhando com modificação de dieta em inseto. Então ele tem procurado artigos sobre isso. Então, quando o que acontece? São artigos que têm estudado modificação de dietas em inseto. Tem até uma aqui, hein, Matheus? Deixa eu ver se apareceu aqui. Que vai sair em algum momento que eu achei que tu pode apresentar. Deixa eu ver. Drosófila. Deve ser aquele de Portugal. Não, é um galera da Alemanha, do alemão do Emerson. Aqui. Não é do alemão do Emerson, não. Do cara da Suécia, ó. Impacto da dieta rica em gordura na longevidade, metabolismo, fecundidade comportamento senescente em drosófilo. Vou dar uma olhada depois. Saiu na Insect, vai sair você parece interessante também. É do cara da Suécia, eu disse. Coisa aqui. Fiquei até interessado lá de Estocolmo, departamento de zoologia. Fiquei até interessado em uma colaboração, em mandar alguém para a Suécia lá trabalhar com ele. Passar um pouco de frio. Teria. Todos iríamos.
Tá, então aí como é que eu faço, tá? A minha forma sistemática. Então, o Matheus tem uma coisa específica. Como vocês ainda não têm projeto, que a gente não voltou para o laboratório ainda, qualquer coisa está valendo, né? Então, aí como é que eu faço a busca, né? Para mim também qualquer coisa está valendo, porque eu trabalho com todos os projetos ao mesmo tempo, visto que todo mundo é meu aluno. Então eu faço a busca que eu fiz para vocês. Eu boto insert, deixa eu até a busca aqui programada. Deixa eu ver aqui. Tem até uma busca já feita aqui, deixa eu ver. Um monte de busca, como vocês podem ver. Aqui. A busca que eu fiz é metabolismo de lipídio, eu coloquei insecta, tá? Deixa eu ver se vai abrir aqui também, tá? E eu coloquei como esse mesh terms, tá? Que é um termo de palavra-chave. Então, na verdade, ele vai procurar coisas que tem insecta como palavra-chave, tá? Que é a classe dos insetos. Ele fica um pouco mais restrito. Não sei nem se é tão bom olhando assim agora. Acho que está até meio fechado demais. Vou colocar aqui deixa eu botar insect. Ele automaticamente muda para insect. Foi uma busca parecida com o que eu fiz antes, tá? E aí, como é que eu faço a busca? Eu tenho um pouco de experiência de saber se o artigo é bom ou é ruim, tá? Assim, não se o artigo é bom ou ruim, mas se a revista é boa ou é ruim, de modo geral, tá? Então, essa revista BMC Genomics é uma revista boa, tá? Mas ela é uma revista de genômica, tá? Então ela vai estar meio puxado para a gente. Também, se você olhar aqui, perfil de genes regulados por diapausa, o bicho deve ser uma Hymenoptera, classe das abelhas, das formigas, não sei o quê. Meio puxado, tá? Talvez a gente possa procurar coisas que tenha ali lipídio no título, alguma coisa que seja mais específica, tá? Então, o último que eu esse aqui deve ser legal, tá vendo? A gente vai meio pelo título mesmo. Remodelamento de lipidoma em drosófilas velhinhas, normais ou geneticamente obesas. Esse aqui é do alemão, do Emerson. Pode ser interessante, tá? Como a gente tem tempo para apresentar, isso talvez possa ser legal. Deixa eu deixar essa salva aqui. A gente precisa de... Na verdade, vocês vão apresentar 2 artigos, né? Um para a gente e um para o laboratório todo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 3 artigos aqui, distribuir para vocês primeiro, depois vocês podem fazer a busca de vocês, para vocês escolherem, tá? Sozinhos, e depois vocês me mostram para ver se vocês acharam legal ou não. Se eu achei que tá bom ou não, pode ser? É importante uma coisa importante. Não pode ser artigo, uma coisa que é crítica, né? Não pode ser artigo de revisão, tá? Tem que ser artigo que tenha dados originais, porque artigo de revisão acaba virando um seminário, então a gente não aproveita muito. E não pode ser um artigo que já tenha sido apresentado, tá? Então, por exemplo, esse aqui foi o último que eu apresentei no último dia, no último julho, tá? Então não pode ser esse aqui, já foi apresentado, tá? Esse aqui é interessante, ó. Esse aqui essa revista aqui, ela tem um índice de impacto menor do que essa Archives of Insect Biochemistry and Physiology, tá? Essa revista aqui eu sei que ela tem um impacto menor do que essa, então ela deve ter um artigo mais simples, provavelmente, tá? Esse aqui também vai ser um artigo legal que fala da influência da densidade de larvas na quantidade de tretilglicerol de mosquito, tá? E ele vem a ser do Emerson, que foi aluno da professora Cátia também. Trabalhei junto com ele estava no doutorado, eu era aluno de C. Isso aqui também parece interessante, o envolvimento da apolipoproteína D na tolerância à dissecação e na fecundidade de pulgão.
Também pode ser legal. E essa revista também é uma revista importante. Journal of Insect Physiology é uma revista tradicional da nossa área, tá? Eu falei que tinha umas coisas, que apareciam umas coisas meio nada a ver. Ok, apareceu o que? BMC, medicina complementar e terapia, sei lá, uma coisa meio nada a ver. De produtos naturais tradicionais, coisa e tal, assim, não tem nada a ver com metabolismo de inseto, assim. Por que isso apareceu aqui? Porque essa planta que ele está estudando é usada na Ásia para tratar picada de inseto. Então aparece inseto em algum momento do texto, então não tem nada a ver com o que a gente está procurando. Tá? Esse aqui também não, esse aqui é uma revista de microbiologia, Frontiers in Microbiology. Está falando de Mycobacterium tuberculosis, assim. Em algum momento deve aparecer inseto aqui. Esse aqui também não, esse aqui também é um bicho que não é inseto também, esqueci, é uma bactéria, fungo, sei lá que raio é isso. Esse aqui também pode ser interessante, ó. Embora não seja metabolismo de lipídio diretamente, fala de metabolismo de carboidrato num bicho que é parecido, assim, a gente viu várias vezes no Journals, que é aquela cigarrinha do arroz da China. Pode ser interessante também da gente olhar. Vou pegar alguns aqui, depois a gente escolhe. Esse é da professora Caixa, também vai ser legal da gente ver. Esse aqui é do nosso amigo Tu. Peguei aqui 6, tá? Pra gente dar uma olhada. Esse aqui a gente não vai conseguir o artigo completo, tá? Porque é da Elsevier. A gente não vai conseguir aqui. Como que a gente faz para conseguir o artigo se a gente não tem acesso ao artigo e a gente não quer pagar? A gente rouba. Como é que a gente rouba? A gente vem nesse site aqui chamado SciHub. Como é que o SciHub funciona? O SciHub é um site russo e ele fica mudando de domínio de vez em quando, porque ele é um site de pirataria. Tá? Então, os governos tentam derrubar, as revistas tentam derrubar, e ele derruba um link, ele vai e muda para outro. Tá? Ele é seguro a princípio, tá? Eu nunca peguei um vírus usando esse artigo, esse site, não. Tá? Ele é uma pesquisadora da Ucrânia, se não me engano, e ela... PDF Drives também serve, não sei, nunca tentei usar. Então, como é que o SciHub funciona? Ela fazia, não lembro muito bem, acho que era ciência da computação, não sei muito bem o que ela fazia no doutorado dela, mas ela não conseguiu os artigos. E aí uma coisa que ela faz, que ela se defende dizendo que não é pirataria, é que uma coisa que você pode fazer normalmente, se você não tem acesso ao artigo, você pode escrever para o autor e pedir o artigo. Tá? A princípio, o autor pode te mandar uma versão em PDF do artigo. Só que se você precisa de muitos, né, leva muito tempo para fazer isso. Eu já recebi alguns artigos pelo correio, por exemplo, pedia para o cara mandar, né, porque que às vezes não tinha a versão em PDF do artigo, sabe, 15 anos atrás, 10 anos atrás. E aí a gente mandava pelo correio mesmo. Uma versão impressa. E aí como é que essa rede funciona? Na verdade, ele se conecta, ele não rouba hackeando os sites das bibliotecas, tá? Mas as pessoas doam o login e o acesso para o SciHub. Por exemplo, da biblioteca de Harvard, o SciHub entra lá, baixa todos os artigos e estoca com ele. Então, ele entra uma vez, baixa tudo e guarda. Tá? Então, com isso, ele teve acesso a várias bibliotecas do mundo, e aí ele tem vários artigos lá para você buscar. Então, normalmente ele vai ter o artigo, muito dificilmente ele não vai ter, tá? Mesmo o artigo sendo muito novo. Como é que você faz para buscar? Você coloca ou o link da revista, ou o código do PubMed, ou o DOI dele aqui. Tá? Então, você pode pegar aqui e colocar o DOI. E ele vai abrir o PDF se ele tiver.
Então vai aparecer aqui propaganda, obviamente, para conseguir ganhar o dinheiro. E aparece aqui o PDF do artigo, tá? Como esse artigo é muito novo, ele está no pré-proof ainda, tá? E aí tem lá um Graphical Abstract, revista, título, Pararapururu, e aqui está o Abstract, e aí a gente vai ver aqui as figuras, tá? Eles são muito complicados. Então tem aqui a tabelinha, gráfico de mortalidade, gráfico de quantidade de lipídios, saturação dos ácidos graxos, espectrometria de massa, fosfolipídio, e aqui a quantidade de cada coisa nos bichinhos, vários gráficos coloridos. Então você pode salvar direto daqui. Tá. Uma forma que eu uso o Sci-Hub, se vocês usarem Telegram, por exemplo, a melhor forma que eu uso tem um bot do Sci-Hub no Telegram. Vocês usarem. Então tem aqui, ó. Tem um bot do Telegram, ele nunca sai do ar, nunca saiu do ar, então é @SciHubBot, né? Uso o B do Hub para formar bot aqui. E você pode pegar e jogar direto o DOI aqui. Ele te fala que tem um artigo e te dá o PDF para você baixar. Tá? Rapidamente, você não precisa nem entrar no site. Baixa daqui direto. Vou pegar os outros aqui. Aqui vem. No artigo também. Raramente você não consegue, só se o artigo for muito. Normalmente você não acha o artigo se o artigo for muito antigo e ele não tiver uma versão em PDF. Aí você não acha. Tirando isso, é muito difícil você não conseguir achar um artigo pelo Sci-Hub. Beleza, deixa eu abrir aqui. Esse foi o que a gente já tinha visto. Esse aqui é o do Emerson. Esse aqui está com a versão final já. Uma asinha de mosca, tem uns gráficos aqui. Esse aqui mais simples. E esse aqui é o da Insect Physiology. Não, artigo errado. Olha. Primeira vez que o Sci-Hub me trola assim, de mandar um artigo errado. Tá errado o negócio. Ah, que engraçado. No site. Nunca aconteceu. Foi cadastrado errado. Deixa eu tentar jogar o link da revista para ver se ele baixa certo. Não, olha só. Isso aqui não vai rolar. Não consigo baixar esse. Esse aqui. Esse aqui a gente consegue de graça, tá? Então, algumas revistas que tem Open Access, você consegue. Então, a Frontiers é uma que você não precisa usar o Sci-Hub, porque a Frontiers ela é toda Open Access, tá? Então, você pode clicar aqui direto. Você vai para o site da revista e você consegue fazer um download aqui. Download article, PDF.
Deixa eu ver aqui. Então tá aqui o terceiro artigo que a gente baixou. Não tem medida de... Beleza? Então, então, no final, assim, a busca dos artigos ela é meia... não diria aleatória, mas é meio que pelo feeling, assim. Então, a gente pode fazer assim, a gente bota esses 3 para vocês apresentarem, e nesse meio tempo vocês fazem as buscas de vocês, e cada um procura o artigo que gostar mais, e me mostra, e eu vejo se está bom ou se está ruim, assim. Normalmente a gente não gosta de botar artigo muito curto, mas também não precisa ser um artigo gigantesco. Também não precisa ser muito difícil. Obviamente vocês podem pedir ajuda, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês falam comigo e a gente... eu ajudo vocês a entender o que vocês não entenderem, obviamente. Beleza. Beleza? Mais alguma pergunta? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Alguma coisa que eu queira que vocês possam... Acho que mais tentando, brincando no PubMed que a gente consegue fazer mais coisas no final das contas. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar. Não? Eu entendi muito bem em relação às datas, né? A gente tem um limite de data para poder apresentar o artigo, tipo, a partir de 2015, ou pelo último que foi lançado. Mas não tem data, não. Assim, a gente costuma apresentar os artigos mais novos possíveis, mas pode ser que em algum momento tenha algum artigo mais antigo que seja essencial do seu projeto, né? Então, por exemplo, em algum momento a gente vai começar um projeto com X, com coisa X, e tem um artigo, sei lá, de 2010 que é essencial para esse projeto. Não tem problema você apresentar esse artigo. Tá? Não tem um limite de data. Assim. A gente normalmente apresenta os artigos mais novos, mas algumas vezes é importante apresentar os artigos mais clássicos, entre aspas, também. Então, deixa eu ver aqui os outros. Vou apresentar. Para a gente não ficar... Deixa eu deixar isso aqui. Então, para ninguém falar que foi injustiçado, a gente tem 3 artigos da mesma revista, então eles teoricamente vão ter mais ou menos o mesmo grau de, entre aspas, dificuldade e tamanho, quantidade de artigos, coisa e tal, para a gente escolher. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto Não, acho que não. Não. Então vocês vão Também brincando aí. Vocês podem ir brincando aí e depois a gente consegue. Deixa eu... Então vai ser